E tudo isso acontece, não perca o finalzinho do hino, para a glória de Deus Pai. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Esse trama extraordinário que é a história da redenção, que envolve Deus Filho assumir a natureza, adicional à natureza humana, na qual ele sofre, morre e ressuscita. Isso tudo é para a glória de Deus Pai. Deus Pai faz todas as coisas com esse propósito. E não podia ser diferente, porque não existe um motivo maior e mais nobre do que isso. O que é que isso nos ensina? O que é que essa passagem nos ensina a respeito do Senhor Jesus e do Natal? Primeiro, que Ele é verdadeiro Deus. Ele é preexistente, Ele não é criado, Ele é um com o Pai e com o Espírito. Ele é Deus em todos os sentidos da palavra. Quando nós dizemos que Ele é preexistente, é porque tem seitas que dizem que Ele foi criado pelo Pai, numa certa altura. Isso já no século II, já tinha hereges dizendo isso. Isso também significa que ele se tornou verdadeiro homem, não na aparência, mas real, contrário ao que os docéticos e gnósticos diziam no século I e II. Ele fez isso sem se esvaziar da plena divindade. Isso é um mistério tão profundo que no período pós-apostólico, os cristãos, querendo entender e expressar isso, que dizer que aquele que nasceu de Maria era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, num concílio chamado Concílio de Éfeso, eles declararam: Maria é mãe de Deus, que é uma frase que os católicos gostam, mas os protestantes ficam meio assim. Só que quando essa frase foi dita pelo Concílio de Éfeso, não era uma frase sobre Maria, mas era uma frase sobre Cristo, para dizer que aquele que estava no ventre dela era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só que a frase foi mal elaborada. O resultado é que mal terminou o concílio de Éfeso, oficialmente começa a mariolatria. Se faz uma catedral a Maria, ela passa a ser chamada Mãe de Deus, mas nunca foi uma declaração sobre Maria, era uma declaração sobre o menino, aquele ser que estava no ventre dela. Era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Maria não era, num certo sentido, podia ser traduzido assim, ela era portadora, aquela que foi escolhida para portar aquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque a ideia de que ela é a mãe de Deus dá a ideia de que ela gerou Deus, não é? Por isso que os protestantes, claro, com razão, eles encolhem diante dessa frase, mas apenas para esclarecer, não foi essa a intenção original do concílio de Éfeso, quando disse que Maria era mãe de Deus. Mas é uma daquelas coisas em que os concílios, às vezes, querem dizer uma coisa, mas eles erram na hora de elaborar, não é? E a coisa sai meio que não era exatamente aquilo que eles queriam dizer. Infelizmente, acabou dando origem a isso. Mas só para vocês verem como esse mistério preocupou a igreja desde o início, procurar entender. E ele tinha de ser as duas coisas, não tinha como negar uma coisa, nem negar outra, como alguns estavam querendo fazer. Ele tinha que ser Deus, para que a morte dele na cruz tivesse valor infinito. De que forma Deus poderia pegar a morte de um homem e tomá-la no lugar de bilhões de outros? Esse homem tinha que ser divino para que a morte dele tivesse esse valor, pudesse ser aplicado como substituto da morte de tantos outros. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser homem, para poder nos representar, porque se quem morresse lá na cruz fosse um anjo, a morte do anjo não tinha valor nenhum para nós, tinha que ser um de nós, por isso que ele tinha que ser Deus e homem ao mesmo tempo. Tinha que ser Deus e homem, que é o que esse texto nos ensina aqui. Um outro ponto aqui que eu considero muito importante, que também passa despercebido às vezes para os crentes, especialmente aqueles que deixaram de frequentar a escola dominical. Gostou, Edson? Foi bom. Ele é o superintendente da escola dominical.
Um ponto que às vezes passa despercebido é que ele permanece Deus-homem para sempre. Ele adicionou a natureza humana e se tornou Deus-homem. As pessoas pensam que quando ele ressuscitou dos mortos, ele subiu para a presença do Pai, diante dos discípulos. Depois que chegou na atmosfera, passou a primeira camada de nuvem, não tinha ninguém vendo, aí ele se livrou da natureza humana e ele subsiste como espírito. Tem gente que pensa em Cristo hoje como espírito eterno. Ele continua com o mesmo corpo da sua ressurreição, o corpo que lhe foi dado no nascimento, só que glorificado. Mas ele continua Deus homem para todos sempre. É por isso que o apóstolo Paulo diz: só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos um de nós assentado à direita de Deus, que intercede por nós, leva nossas causas e nos entende. Por isso que ele é mediador perfeito. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele continua com o mesmo corpo da ressurreição. E meu último ponto aqui para vocês é vocês perceberem como está tudo ligado. Aqui você tem o nascimento de Jesus, você tem a encarnação. Por que ele encarnou? Ele encarnou para morrer. E você tem a ressurreição, que está ligado no mesmo hino, na mesma passagem, tudo ligado. Então você não pode separar encarnação da morte e da ressurreição de Cristo, porque essas três coisas são eventos que estão relacionados à redenção da humanidade. Você não pode ter um sem outro. Se ele não tivesse encarnado e nascido, não podia morrer. Não é verdade? E se ele não tivesse de fato morrido, como alguns disseram que a morte dele foi aparente, porque Deus não podia vir à carne, a sua ressurreição também era impossível, não era uma ressurreição real. Ele só podia ressuscitar porque morreu, e só morreu porque encarnou, porque nasceu. Então, quando celebramos o Natal, não celebramos somente o nascimento de Jesus. Às vezes o foco, é isso que me preocupa, o foco. E é por isso que tem muitas igrejas reformadas que não celebram Natal, porque o foco fica sendo lá, só o relato dos evangelhos do nascimento de Jesus, esquecido que todo o resto do Novo Testamento é sobre isso. É sobre isso. Então, está tudo ligado. E é isso que de fato o Natal representa e o que o Natal significa. Não estou dizendo que a gente não pode cantar como os anjos, né? Claro que devemos, né? Não podemos ser como os magos e não celebrar, claro que devemos ser. Mas lembrando que isso é a ponta do iceberg, por assim dizer. Isso é a ponta apenas, né, do restante, desse intricado drama da redenção que o nosso Deus elaborou na eternidade com a sabedoria que é própria dele. Amém? Que Deus nos ajude a perceber a grandeza do que está sendo celebrado, as implicações disso para nós, e que nossa gratidão seja sempre eterna, por isso que Deus fez, pela sua sabedoria, pela humilhação de Cristo, e que nós o louvemos e exaltemos sempre como nosso Senhor.